Olá, seres quânticos! Eu acho que vocês assistiram o vídeo passado que eu falei como mudar a tua realidade dormindo. Isso mesmo, como mudar a minha realidade dormindo. Eu comentei no vídeo passado sobre um podcast que eu estava assistindo de um físico francês, Pierre, eu não me lembro o sobrenome completo, que foi um podcast muito incrível, um podcast de mais de 2 horas. Ele é um cientista, ele até comentou que ele foi já até para o Brasil, num simpósio que teve no Brasil. Então ele fala muito sobre multiverso, sobre planos paralelos, mundos paralelos. Ele fala muito sobre versões diferentes nossas, que estão em realidades diferentes. Então ele comentou no podcast muito sobre isso. E ele disse que teve um momento que alguns cientistas ali no podcast, ele falando no podcast, né, que teve um momento que alguns cientistas, tipo assim, começaram a desacreditar um pouco nele. Ele falou assim, vem cá, tu é cientista ou tu é holístico ou esotérico? O que você é? Daí ele fala, porque ele estava provando para os cientistas ali que realmente essa questão do holístico, do esotérico e a ciência estar mais conectado que você possa imaginar. Que ele fala que o holístico, o esotérico, na verdade é pura ciência. Então, ele tipo assim, ele provou que ali o holístico, o esotérico, na verdade, aquilo lá é pura ciência. Só que essa ciência que nós vemos hoje vem sido trabalhada, que está quebrando muito isso, é aquela ciência materialista, a ciência de Newton, né? Que até o professor Hélio Couto comenta em algum dos vídeos dele, fala sobre isso, que é uma ciência materialista, uma ciência muito, tipo, se eu não estou vendo, não existe. Então é uma ciência muito do material, e a gente aprende muito na escola. Quando a gente vai para a escola, eu lembro na minha época que tinha aula de ciência e falava muito da ciência ali de Newton, sobre massa e tudo mais. E então era uma ciência muito você conseguir palpar. Aquela questão da energia não será falada, era uma questão muito, tipo, holística, esotérica, de bruxaria, de magos, essas coisas, mas nada, mas assim, aquilo sobre o esoterismo, a magia, o ocultismo, aquilo lá é pura ciência, e esse físico estava realmente provando isso, que aquilo que os antigos vinham falando há muitos anos atrás, antes de Cristo até, aquilo na verdade era pura ciência. Só que se perdeu aí, num determinado momento se perdeu, e ele fala assim, também a questão da Igreja Católica, achava que aquilo tudo era coisa errada e não podia mais. E daí, tanto que a Igreja Católica puniu muito, até hoje, muitas pessoas têm um certo receio quando fala de paganismo. Gente, eu moro num país pagão. Tá? Eu moro num país pagão, a Igreja Católica pintou e bordou aqui, que gente, dizimou o país. É muito triste que foi feito aqui com os irlandeses, com os Irish, tanto que eles são, muito deles, 90%, assim, é um país católico, só que assim, eles não acreditam. Eu falo pelo meu noivo, ele tem um ranço, as pessoas aqui têm um ranço extremo da igreja, por tudo que eles fizeram, tanto que as igrejas aqui tem centenas, milhares de igrejas espalhadas no país todo, só que grande parte delas está tudo fechada, e as que estão abertas, tipo, a pessoa entrar, ver, porque são lindas, realmente são muito bonitas, são igrejas de 400, 300, 200 anos, são muito bonitas, mas assim, não é bem isso não. Voltando aqui o assunto, tá? Eu assistindo essa palestra, esse podcast, na verdade, desse cientista, ele falando, você consegue, ele falava ali na entrevista pro apresentador. Eu falei, não, você consegue mudar a tua realidade indo dormir. Daí o entrevistador ali perguntou, mas como assim, Pierre? Como eu consigo mudar minha realidade na hora que eu vou dormir, indo dormir? Daí o cientista ali fala,
Quando nós vamos dormir, daí ele fala, mas isso não vale para aquele sono do meio da tarde, que é aquele sono, o que ele fala que é na Itália, na Espanha, é muito normal, aquele sono da meio da tarde, que eu esqueci o nome. Então ele falou assim, mas esse sono do meio da tarde não vale. Ele falou assim, não tem como, não tem essa serventia, esse sono do meio da tarde. Às vezes esse sono da meio da tarde é só mais para descansar também o corpo ali. Mas ele fala, mas é o sono da noite. Dele explicando que a questão de hormônios e tudo mais, que a gente se coloca realmente em transe para dormir. Então é esse momento dele fala, quando a gente vai ali entrando naquele transe para dormir, que o corpo vai desacelerando, que é questão de hormônios e tudo mais, que ele foi explicando ali no podcast, ele fala assim, nesse momento, antes de dormir, primeiro que ele explica, você não pode dormir bravo, irritado, com raiva, vontade de matar alguém, triste, vontade de se vingar, isso, aquele outro. Ele falou, não, você não pode dormir assim, porque aquilo vai interferir, você está criando possibilidades para que aquilo aconteça, às vezes numa outra realidade sua, ou então que uma outra pessoa capta essa informação e faça aquilo que você está querendo fazer com alguém. Então, daí, eu até falei isso no outro vídeo, então você não pode fazer isso. Então, você tem que dormir, tem que ir relaxando e realmente pensar pensar naquilo que realmente que você quer. Então, aquilo que você realmente está sonhando. Daí o entrevistador falou assim, mas ô Pierre, isso não é algo holístico, algo mais esotérico que você está falando? Porque eu já ouvi falar isso das leis herméticas. Daí o entrevistador fala, ele falou assim, mas só que isso é pura ciência, porque quando a gente vai dormir, a gente vai estar relaxando o nosso corpo. Ele falou questão de hormônios e tudo mais ali. Ele falou assim, daí naquilo aonde que a gente se desprende. No plano, quando a gente dorme, no plano espiritual que a gente resolve todas as nossas pendências. Aquilo, tipo, que a gente quis matar ciclano, se vingar de fulano, querendo brigar com não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou assim, é neste momento quando a gente dorme, se desprende, que a gente vai resolver isso nesse sonho, porque a gente se desprende e vai para um outro plano, para um plano paralelo, ele diz. Então é naquele momento que a gente vai resolver tudo isso. Ele diz, por isso que é bom a gente não dormir com raiva nem nada. Então você pensar aquilo, sentir aquilo que realmente você quer. Eu fosse de quando você dorme, você vai para esse outro plano paralelo, que na qual faz parte de você, mas você não está vendo, mas faz parte de você, e nesse plano paralelo que você vai resolver tudo isso. Daí ele teve um momento que ele diz ali, que aconteceu com ele, que dele falou que tinha ido para o Brasil para um simpósio e tudo mais, mas só que ele já sabia que alguns cientistas, algumas pessoas que estariam lá, chamava ele, que estavam querendo expulsar ele do país, e estavam querendo que ele não ficasse ali, que ele era que assim, ele estava mentindo. Ele falou assim, como assim? Esse cara é cientista ou é holístico, ou é esotérico? Daí ele falava assim, os cientistas, os meus amigos de profissão ali, eles falavam que não sabia que eu era, se eu era um esotérico ou se eu era um cientista, porque eu falava das duas coisas ao mesmo tempo. Mas ele dizia, mas só que os dois estão conectados. O esotérico é mais ciência que você possa imaginar. Ele dizendo. Daí falou assim, daí naquilo ele sabia que ia acontecer essa questão, que poderia ter alguma situação um pouco delicada, um pouco desafiadora, tanto que ele até já tinha entrado em contato, ele falou assim, até a embaixada francesa ia estar lá no dia para escutar a palestra dele e tudo mais, porque parece que a embaixada já tinha ouvido falar sobre esse murmúrio, que eles estavam querendo expulsar ele, estavam querendo fazer alguma coisa com ele, aqui, porque como já se viu um cientista renomado falando de esoterismo e tudo mais. E a embaixada francesa ele falava também.
Mas só que ele ficou num processo ali, tipo, pensando antes de dormir, mas só que assim, no amor, mandando o amor que aquilo tudo tinha se resolvido, que não ia acontecer nada. Daí ele falou que quando ele foi pro Brasil, ele dizendo, daí tipo assim, ele fez a apresentação, daí era a tradução ao vivo ali, tipo, as pessoas falavam, faziam perguntas em português, estava sendo traduzido na hora para ele em francês, mas só que tudo que ele falava estava sendo automaticamente, tinha tradutores falando em português. E dele dizendo que daí tinha uma psicóloga que foi assim, ó, o Pierre, eu tenho 53, 54 anos, ela falou assim, eu tenho 53, 54 anos, toda vez que vem uma situação desafiadora para mim, uma situação um pouco mais difícil que eu tenho que lidar, um problema maior, eu tenho costume, eu vejo que está conectado ao meu dedo. E daí eu lembro que quando eu era criança eu chupava muito o dedo. Então, quando acontece algo, automaticamente vem algo pro meu dedo. Daí eu falei assim, eu vou colocar o meu dedo na boca. Daí ele diz ali, fosse daí onde que ele falou assim, não, antes de dormir você entra, você não vai dormir com raiva nem nada, você vai se conectar com você, para você entender por que a tua raiva está conectada ao teu dedo. Alguma coisa aconteceu que você se conectou ao teu dedo, então você vai colocar o dedo na boca, ele diz. Então ele conversando ali, explicando para antes de dormir, ela fazer essa questão do relaxamento e entrando em transe, que o corpo vai se desligando, vai entrando um estado mais delta, vai relaxando, vai dormindo. E ele falou assim, daí naquilo ele falou assim, ela consegue resolver esse problema num outro plano paralelo. E ele disse, falou assim, tudo que você tem, ele falou assim, se você for olhar, nós não temos nenhum problema, a gente não existe problema. Ele dizia, não existe problema, que existe situações só para você resolver e alinhar. Dele falando, e é no sono que todo mundo realinha isso, é no sonho que a gente resolve todas essas situações, porque o nosso corpo físico, que é esse avatar aqui, ele vai descansar. Mas só que é no sono que quando nós se desligamos do nosso avatar, que nós vamos para uma outra dimensão, que nós resolvemos todas as pendências, que nós resolvemos tudo aquilo. Então ele falou que é onde que a pessoa acorda com uma intuição assim de fazer algo, de ligar, ou assim, situações. Intuição, tipo assim, fazer algo, ligar para alguém, resolver alguma coisa, mandar um e-mail, enfim, situações ali, porque você resolveu aquilo no plano físico dele. Falou, você resolveu aquilo no plano mental, espiritual. Ele diz, então você consegue mudar a tua vida no sono. Ele estava falando, no sono você consegue mudar, porque quando você entra em sono, daí naquilo vem tudo que a gente vem estudando, a questão do você se conectar com o teu subconsciente, que como seria um outro plano. Ele falou assim, daí ali você consegue se conectar ao teu, ele não falou subconsciente, mas deu para entender que era isso, que é um outro plano, e você consegue resolver e arrumar todas aquelas situações, que é onde que a gente fala no sono, você reprogramar a tua mente, você colocar aquelas informações que você realmente quer. Então vamos supor que você, daí ele diz ali, tem pessoas que nascem de uma família de escassez, de pobreza e tudo mais, então só que no sono ela começa a resolver isso. Então você consegue começar a resolver isso na hora do sono, do dormir. Então você tem aquelas informações de uma vida de escassez, de problemas, de situações desafiadoras, de faltas, de desentendimentos, de situações que traz muita dor, sofrimento. Dele fala na hora do sono que você tem esse desprendimento, que você vai para uma outra dimensão,
que deu para entender que seria você estar se conectando ao teu subconsciente, é naquele momento que você consegue resolver todos os seus problemas, todas aquelas pendências que você tem. Então, você resolvendo todas aquelas pendências, você consegue automaticamente mudar o teu plano físico, o teu plano, essa matéria que você está vivendo. Daí, naquilo, ele explicava, porque isso daqui tudo é uma manipulação. A gente está sendo manipulado, estamos manipulando a todo momento. Ele falou, a gente está sendo manipulado por um eu nosso do futuro, que às vezes não quer que a gente alcance aquilo que a gente está querendo, e ao mesmo tempo a gente está manipulando o nosso eu do passado para alcançar aquilo que a gente quer. Então ele diz que a todo momento a gente está sendo manipulado, estamos manipulando. Então daí por isso que no vídeo passado eu falei que ele sempre comenta, então que seja feita a sua vontade, não a minha. Daí, onde eu até comentei no vídeo passado, eu falei assim, mas você tá falando de Deus? Ele falou, não, nós todos somos deuses. Nós todos temos uma consciência divina maior que a pura sabedoria. Então, essa consciência maior vai conseguir resolver tudo aquilo que a gente está querendo resolver. Então é ela que vai resolver todas aquelas situações. Daí ele diz, sempre você estar no nulo. Daí o entrevistador até fala, mas como assim no nulo? Quando vai dormir também no nulo, você pensar aquilo que você quer, você desacelerar, você começar a ficar mais tranquila, ficar mais calma e tudo mais, e vai se desacelerando. Por isso que é legal, tipo, não ficar mexendo muito no celular antes de dormir. Isso é um erro que eu tô cometendo muito, gente. Eu tô, assim, até um pouco incomodada com isso. Eu não vou mentir aqui pra vocês. Mas você tá falando assim, olha, realmente a questão de muita coisa. Aí, antes de dormir, eu tô mexendo muito no celular. Então, é algo que tá me incomodando. Então, eu vejo que eu tenho que parar novamente. Eu tenho que parar com isso, porque eu fiquei anos, gente. Eu fiquei anos que eu pegava o celular, tipo assim, vamos supor, umas 9 horas da noite, eu só olhava ali, eu só ia olhar de novo no outro dia, tipo umas 8 horas da manhã. Então, esse período todo, eu nem dormia com o celular perto de mim, eu deixava longe de mim. Então, eu tenho que voltar novamente a fazer isso. E daí ele falava assim, questão de você ficar no nulo, pensar aquilo que você realmente quer, imaginar aquilo que você realmente quer, e ele falando, só que tudo nós temos consequência. Ele falou assim, tudo que você pensar, tudo aquilo que você plantar, tudo aquilo que você emanar, tudo aquilo que você vibrar, você tem consequência nisso. Você tem culpa nisso tudo. Mesmo se você não feriu, mesmo que você não machucou, mesmo que você não fez nada contra a pessoa, mas só que você tem a consequência disso porque você emanou essa vibração. Então, automaticamente, alguém que ainda vive na ignorância acabou captando essa informação e fazendo. Até mesmo aqueles que não estão na ignorância fazem aquilo, mas sabendo que está fazendo, daí é outra conversa para outro vídeo, que é uma conversa um pouco mais profunda. Então, neste momento, não vou falar sobre isso. Então, dele fala, a gente tem consequência e tudo. Então, por isso, dele fala, antes de dormir, pensa naquilo que você quer. Aí eu quero resolver, se eu tô com uma situação desafiadora, dele dizia ali, com um amigo de trabalho. Então, você, na hora do sono, você resolve aquela situação desafiadora, que, tipo, se vocês brigaram ou tá com uma situação um pouco mais delicada. Então, ele diz, na hora do sono, você resolve isso. Antes de dormir, você resolve isso, que nesse plano paralelo, isso tudo será resolvido, será alinhado. Ele falou assim, daí o entrevistador perguntava ali, mas quanto tempo que eu tenho que fazer isso? Ele falou assim, uns 40 dias, você fazendo isso todos os dias, já está perfeito, porque aquilo já vai ter sido resolvido nos planos paralelos também, que para não ter mais interferência. Então, aquilo resolveu tanto nesse plano físico que nós estamos, que é o que material, sabe? O material a gente sabe que não existe,
Perdão, é o plano físico e também nos planos paralelos se resolve isso, porque você resolveu isso em, como se fosse multiversos, isso já está resolvido. Então foi muito legal. Ele falou assim: no momento que você vai dormir, você realmente tem que pensar naquilo que você quer. E daí todo momento ele falava: mas só que cuida, porque você vai ter consequência de tudo aquilo que você pensou. Se você, antes de dormir, você pensa na abundância financeira, num casamento, no amor, dele falava na cura de alguma situação que você está passando, na saúde física, na saúde emocional, mental, e ele falando ali, naquilo que você pensar. Então aquilo vai estar sendo ser resolvido nesses outros planos paralelos, nesses outros multiversos. Então aquilo vai se realinhar em todos eles, para como se fosse nas leis herméticas fala que o que está em cima é o mesmo que está embaixo, para se resolver o que está embaixo, para da tua vida daí ali se resolver tudo isso. Daí o entrevistador fala para ele assim: mas a gente tem que estar sempre pensando assim. Ele falou: sim, porque assim, a gente está num plano que é vibração, e a gente tem vários multiversos, tem vários planos paralelos. Então a gente tem que sempre, dele falava sempre, a gente sempre tem que estar no lulo e falar que seja feita a sua vontade e não a minha. Daí ele pega, daí o entrevistador fala: mas isso também não é uma situação que a gente está sendo como se fosse manipulada, a gente está sendo uma marionete, como você acabou de falar. Ele disse assim: sim, mas só que daí a gente está sendo guiado por uma consciência maior, que é pura sabedoria, puro conhecimento, que daí ele não fala Deus, ele fala de uma maneira assim, que é uma consciência que só vibra no amor. Ele fala: mas o que? Daí o entrevistador fala assim: mas eu tenho que amar todo mundo? Ele falou assim: você tem que estar em estado nulo sempre, nem no amor e nem no ódio, você tem que estar no meio, porque daí tem que ser feito sempre a sua vontade, não a minha. Daí ele diz assim, no meio, eu falei assim: mas isso é muito difícil. Ele falou assim: é um treinamento constante e contínuo. Um treinamento constante e contínuo que ele fala. E é muito interessante que teve um ano, quando eu morava no Brasil ainda, eu tava conversando com uma amiga, de vez em quando eu converso com ela, ela mora no Brasil, mora em Curitiba agora, e daí eu falando pra eu lembro que ela falou assim: Érica, os grandes sábios sempre falavam: a gente tem que estar no caminho do meio, no nulo, nem amor e nem ódio, no nulo. Eu peguei, na época eu não consegui entender. Eu falei assim: cara, mas se Deus está falando a gente tem que amar todo mundo, como é que eu vou estar no nulo? E eu ficava naquela questão assim, falei assim: não tô entendendo isso. Na época eu não entendi. Daí ele falando ontem, daí eu peguei e virou a chave. Eu falei: eu entendi. O nulo seria que você está sendo como se você fosse um canal ali da tua centelha divina, um canal daquele ser superior que é puro amor e conhecimento. Então, automaticamente, ele vai te levar para caminhos que realmente vai te trazer alegria, que vai te trazer mais abundância, vai te trazer tudo, e automaticamente você vai sentir essa energia, esse amor. E é bem e assim, foi muito legal, porque eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, sabe? E eu lembro que quando eu conversei com o professor Hélio Couto, não pessoalmente, que eu moro aqui na Irlanda, porque eu tive que me atacar energeticamente e tudo mais, o professor teve que entrar na conversa, né? Então eu peguei, tipo, até brinquei: agora entrou o dono do jogo aqui. Então, tanto que resolveu em 2 dias, tipo assim, já tinha resolvido a situação. E eu fiquei numa questão de uma energia elevada tão grande que eu olhava para todo. E eu tava realmente assim, eu me coloquei no do meio. Eu peguei e falei assim: Deus. Daí naquela época eu falava assim: universo, centelha divina, Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque o professor Hélio Couto falou: olha, foque somente na luz, que eu estou te ajudando neste momento, porque o ataque estava muito forte. Então, tanto que os médicos já estavam querendo me internar naquela época. Tava bem forte mesmo. E daí ele me ajudou. E eu fiquei assim, como ele falou para mim focar na questão da luz,
que é o caminho do meio aqui, só que automaticamente, como eu deixei o que seja feita a sua vontade, não a minha, qual que era a vontade dessa centelha divina? Qual que é a vontade do todo, que tudo que é? É amor. É amor, é daí naquilo é um amor genuíno, verdadeiro, e não um fingimento de amor. Ai, eu te amo, que não sei o quê, e não um fingimento. Gente, não assim, a gente tem que fingir até ser realidade, mas só que assim, era um amor genuíno, era um amor assim verdadeiro, era um amor assim que eu até eu brincava assim, gente. Eu falando ali para meus amigos, aqui na Irlanda tem muita gaivota. Então as gaivotas elas ficam furando os sacos de lixo e faz aquela meleca na rua toda, nas calçadas e tudo mais, que são o bichinho, tá? Daí eu olhava para aquelas gaivotas, eu lembro que tinha uma que ficava assim na minha janela. Eu olhava para ela e falei assim, nossa, eu sentia tanto amor, olhar para aquela gaivota, eu falei, Deus, como você é extremamente sábio e por amor, que esse animal, foi assim, foi assim, Deus, você é tanta sabedoria, tanto conhecimento, que para ter feito esse animal, eu ficava, e ela ficou, tipo assim, eu acho que uns 15 minutos na minha janela, naquela época eu não tava namorando ainda, não conhecia o Alan, e eu fiquei uns 15 minutos olhando para aquela gaivota na minha janela, e eu ficava, e assim, ela ficou quietinha me olhando também. E é o pelo branquinho com cinza. Eu falei, Deus, que pelo bonito, que penas, né? Perdão. Que penas lindas. Eu ficava olhando as penas, o contraste do branco com o cinza delas e tudo mais, o bico. Eu falei assim, nossa, mas que lindo. Olha que pura sabedoria. Disso tudo. E daí eu tava esses dias atrás, gente, eu gosto de falar muita real pra você. Esses dias atrás eu tava até conversando com uma terapeuta que trabalha com a mesa radiônica, que eu tava pedindo pra ela fazer a mesa pra mim. E eu peguei e falei pra ela, falei assim, Rita, eu me sinto que teve algum momento que eu me perdi. Eu vou falar a verdade aqui pra vocês, gente. Por isso que até eu fiquei um período sem colocar vídeos aqui no canal. E eu peguei e falei pra ela, Rita, eu sinto que tem um momento que eu me perdi. Porque eu estou cansada demais mentalmente, tudo mais. Eu expliquei pra ela, né? E daí ela fazendo a mesa radiônica pra mim. E daí eu peguei e falei isso pra ela. Daí ela falou assim, Érica, realmente tinha algumas situações aqui, mas só que assim, foi assim, vamos fazer uma harmonização, porque realmente tinha algo aqui. Daí ela falava, realmente tinha algo aqui. Daí ela pegou e falou assim, Érica, só que tem algo que é muito incrível em você. Ela falou, eu perguntei, mas o que? Ela falou assim, interessante que eu tô aqui fazendo tua mesa radiônica, e a tua mesa radiônica é a única mesa que eu nunca vi na vida. Eu perguntei por quê. Ela falou assim, ó, eu já trabalho com isso há anos, mas a tua mesa tá sendo diferente. Ela falou assim, porque é muita energia. Não eu falei assim, mesmo se eu quiser, eu não consigo controlar o pêndulo, porque o pêndulo ele vai me arrastando, ele me puxa para os lugares, para assim, para explicar tudo o que tá acontecendo. Ela falou assim, realmente é assim, você tem uma sensibilidade energética muito forte. Então, vamos harmonizar aqui tudo. Daí ela já falou assim, e mais interessante, Érica, que tem mesas que eu demoro às vezes meses, e o seu é tudo muito rápido, e o seu é tudo muito direto, é isso. Daí naquilo eu peguei, eu falei assim, cara, daí eu ontem assistindo esse vídeo, eu falei assim, eu entendi. E até eu falei aqui, falei assim, eu tô muito tempo na frente de social medias, e é uma coisa que eu também nem gosto de social media, mas eu tô muito tempo. Então, deixa eu me polir isso aí, eu vi que, assim, aquilo realmente é algo que acaba como se fosse te hipnotizando, te trazendo aqueles sentimentos daquilo que você não é. E aquilo que eu entendi que o professor ontem, esse cientista falando, você acaba emanando sentimentos, plantando situações que você vai ter culpa nisso. Daí eu ficava que nem situações que eu tava vendo hoje, situações assim que me deixava revoltada. Eu falei, cara, como é que as pessoas
admitem que um presidente faça isso, que um país tão lindo e maravilhoso? Por que que as pessoas apoiam essa guerra? Por que isso? Eu tava desse jeito, gente. Eu juro pra vocês, eu tava assim. Eu falei assim, como é que pessoas admitem que um presidente faça isso com esse país? Como que as pessoas ficam fazendo passeatas pró-Israel, pró-Palestina, pró tudo, mas só que ali, assim, só que eles não estão vendo que estão sendo manipulados. E eu comecei a entrar nessa questão ali sabe, de revolta, de raiva, sabe? Daí até a mesa apontou isso. Eu falei assim, cara, tá aqui. Olha só como a gente é manipulado por essas social medias. Eu peguei e falei, quer saber? Eu não quero mais nem saber. Tipo, eu tenho as minhas, vocês estão até vendo que eu não tô nem publicando direito umas coisas na minha social media, porque, sabe, é uma canseira. Eu peguei e até falei para um amigo meu, falei assim, gente, olha, eu vou ver alguém que goste de trabalhar com isso para resolver isso tudo para mim, porque quanto menos tempo eu tiver na frente de um celular, melhor é para mim. Eu sei que hoje tá tudo muito tecnológico, a gente tem que estar ali na frente do celular sempre, que nem fazendo vídeo, algumas coisas, mas só que nem na segunda foi minha folga. Cara, eu queria, tipo assim, eu realmente eu fiquei só a presença, eu comigo mesma, com a minha centelha divina, com essas consciências maravilhosas, em paz. Então, esse cientista falando casou muito com tudo que estava acontecendo comigo e casou muito com muitas informações que eu já estava em busca, que era, antes de dormir, durma em paz, durma num sentimento de tranquilidade e deixe que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, durma, gente, num sentimento de paz, de tranquilidade. Mesmo se você está passando por uma situação, ele falava assim, você está passando por uma situação com muito problema. Ele falava, com muito problema, com doença e tudo mais. Ele fala, não durma com esse sentimento. Daí o cientista falava, não durma com esse sentimento. Durma com aquele pensamento, aquele sentimento que tudo aquilo já foi resolvido, com um sentimento de paz. E ele fala que seja feita a sua vontade e não a minha. Então daí ele foi falando isso, eu fui entendendo que não é questão, Deus, que seja feita sua vontade, não. Ele fala, nós somos deuses, nós temos uma consciência nossa evoluída, nós temos consciências evoluídas que estão nos ajudando e para cada vez nós nos melhorarmos mais e termos a nossa iluminação. Daí ele fala que seja feita essa vontade, não a minha. E daí naquilo eu entendi até quando eu conversei com o professor Hélio Couto, que eu falei, Deus, que seja o universo, né? Fala, todo, universo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Aonde que daí eu entendi qual que é a vontade do universo, do todo, de Deus, a nossa grande consciência divina. Dele fala do anjo da guarda, nossa, mas ele fala que é uma versão nossa, muito evoluída, que já teve a iluminação. Ele dizia, é puro amor, mas só que é um amor genuíno, é um amor verdadeiro, é um amor puro, sem dogmas, sem paradigmas, sem preconceito e sem manipulação, sem nada disso. É um amor verdadeiro. Então, daí no vídeo ontem eu entendi tudo isso que ele estava falando. Um cientista, gente, que ele comprovou, tá? Ele falando ali, ele comprovou tudo isso, daí e ele explicando tudo isso. É incrível, incrível. E ele falou muito, eu falei no vídeo passado, eu vou falar nesse vídeo agora também. Ele falando muito sobre do porquê que crianças bebês ali de poucas semanas, poucos meses, eles acabam morrendo naquela morte súbita, que é a morte do sono, dele explicando do porquê que tem crianças que nascem com síndrome de Down. Eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês sobre isso, que foi também uma outra quebra de paradigma, que foi incrível, tá bom? Por que isso acontece, ele explicando da questão energética, científica e tudo mais que ele falando no vídeo, explicando no vídeo, tá bom? Seres quânticos, eu vou parar por aqui, porque já tá quase 40 minutos de vídeo. Seres quânticos, muito obrigado por mais esse vídeo, muito obrigada por vocês estarem aqui e namastê. Por favor, compartilhe para esse canal agora crescer, porque o Érica Ser Divino vai ser cancelado, vai ser tirado do ar em breve, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.
e namastê!